A função f de x igual a x² mais bx mais c tem vértice no ponto menos 4 e menos 2 e raízes nos pontos x igual a 0 e x igual a menos 8. Determine a expressão da f. Então temos que determinar, né, quanto que vale esses coeficientes aqui, o a, o b e o c, para então encontrar a lei, né, a função, a lei de formação dessa função. Tá bom? Então temos aqui umas informações importantes, né? Temos aqui raízes e temos o vértice. Então vamos começar por essas raízes aqui, né, que é um ponto extremamente importante na nossa função. Tá? O que significa, né, ser uma raiz? Quando você aplica, né, esses valores das raízes na função, a sua imagem é zero. Né? Porque isso que é a raiz. A raiz, ou também chamado de zero da função, é um valor de x que você coloca nessa expressão que anula. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar cada uma dessas raízes e substituir nessa lei de formação. Então nós vamos ter aqui f de 0 igual a vezes, né, o meu x é 0, então vai ficar a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. E isso daqui tem que ser igual a 0. Por que tem que ser igual a 0? Porque eu sei que 0 é uma raiz. Tá bom? Então perceba, isso daqui vai dar 0, né? Eu tenho um produto por 0, tenho um produto por 0. A partir dessa primeira raiz, nós já encontramos um valor desse coeficiente c. Né? O coeficiente c vale exatamente 0. Tá bom? Meu coeficiente c vale 0. Vamos agora aplicar a outra raiz, que é menos 8. Tá bom? Então, aplicando a outra raiz, eu vou ter f de menos 8 igual a vezes menos 8 ao quadrado mais b vezes menos 8 mais c. Só que quem é meu c? É 0. Então, eu posso já esquecer esse c aqui. Já substituir ele. E isso daqui tem que ser igual a 0. Então, menos 8 ao quadrado dá 64. 64 vezes a, nós temos 64a. b vezes menos 8 dá menos 8b. E isso daqui é igual, né? Isso daqui é igual a 0. Então, dessa expressão aqui, eu posso, por exemplo, isolar o b dependendo de a. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Esse menos 8 vem para direita positivo. Então, eu vou ter 64a igual a 8b. O que eu posso fazer? Dividir ambos os lados por 8. 64 dividido por 8 dá 8. 8a. Né? Esse 8 cancela com esse 8, né? A divisão dá 1 e 1 vezes b é igual a b. Então, nós temos uma relação de que b é exatamente, tá? 8, que b é exatamente 8a. Bom, agora para a gente encontrar, né, o a e o b, a gente vai ter que utilizar agora essa coordenada do vértice. Porque nós chegamos aqui ao máximo, né? Nós encontramos uma relação de b e a, mas a gente precisa determinar quanto que é a e quanto que é b para colocar naquela relação. Né? Um dos dois a gente consegue encontrar o outro. Então a gente vai ter que utilizar aqui essas coordenadas do vértice. Então, lembrando, né, que o x do vértice ele é dado por menos b sobre 2a e que o y do vértice ele é dado por menos delta sobre 4a. Certo? Vamos verificar se pelo x do vértice a gente consegue encontrar. Tá? Porque é uma forma mais simples, né? Mas não sei se a gente consegue. Vamos testar. Então, quem que é meu x do vértice? Meu x do vértice é menos 4. Então, eu vou ter aqui menos 4 igual a menos b sobre 2a. O que eu posso fazer aqui? Esse 2a multiplica o menos 4, então vai ficar menos 8a igual a menos b. Posso multiplicar isso aqui tudo por menos 1 para deixar positivo. Eu vou ter então 8a igual a b. Perceba que pelo x do vértice eu já encontrei uma relação conhecida anteriormente. Então o x do vértice não resolve, né, esse meu problema de encontrar o a ou o b. Tá? Então a gente vai aqui apagar ele e vamos partir então para o vértice.
Perdão, partir para o y do vértice, tá bom? Então, o y do vértice é menos 2, tá? Então, menos 2 é igual menos delta, né? Quem é o delta? Vamos lembrar o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá bom? Isso dividido por 4a. O que acontece aqui? A gente sabe que o c vale 0. Como tem um produto, né? Menos 4a vezes c, então isso aqui tudo vai zerar porque o meu c é 0. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, esse 4a passa para cá multiplicando. Então vai ficar menos 8a. E aqui dentro ficou quanto? Ficou menos b ao quadrado só, né? Essa parte aqui cancelou. Esse menos com esse menos a gente pode, né, simplificar. Então a gente tem a relação de que b ao quadrado é igual a 8a. Tá bom? 8a. b ao quadrado é igual a 8a. Só que o 8a, quem é 8a? 8a é meu b. Então eu tenho a seguinte expressão, de que b ao quadrado é igual a b. Tá bem? Então aqui nós temos uma equação de segundo grau para resolver. Se esse b vem para a esquerda negativo, nós temos aqui que b ao quadrado é menos b. E isso tem que ser igual a 0. Tá bom? Depois, nós vamos ter, resolvendo essa equação, né? Ela é incompleta. Vamos colocar o b em evidência. Então, colocando o b em evidência, nós vamos ter b menos 1. E isso tem que ser igual a 0. Tá? Deixa eu apagar essa parte aqui agora. Tá? Então, b vezes b menos 1 tem que ser igual a 0. Como aqui eu tenho um produto, né? Para que um produto seja igual a 0, basta que um fator desse produto seja 0. Então, eu vou assumir aqui primeiro que b tem que ser igual a 0. É uma solução para essa equação. A outra solução é que b menos 1 possa também ser igual a 0. Então, b menos 1 também pode ser igual a 0. Se b menos 1 é igual a 0, significa que b é igual a 1. Poxa, professor, acabamos de encontrar duas respostas para b, né? Qual que a gente vai escolher? Muito simples, tá? Substituindo aqui, nós temos o seguinte, que b é igual a 8a. Se o meu b é 0, se o b for 0, eu vou ter obrigatoriamente que o a também tem que ser igual a 0. Né? Qual é o problema disso que a seja igual a 0? Problema nenhum, mas perceba que o exercício quer uma equação de segundo grau. Tá? E o a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, se eu garantir que a é igual a 0, eu já não tenho mais uma equação de segundo grau. Tá? E se b também for igual a 0, eu não tenho uma função de primeiro grau. Tá? E como c é igual a 0, eu vou ter uma função, né, uma função constante igual a 0. Tá bom? Então, perceba que para eu estabelecer essa relação de uma função de segundo grau, eu tenho que garantir que o meu a seja diferente de 0. Tá? O meu a tem que ser diferente de 0 se eu quero uma equação de segundo grau. Então eu vou descartar essa opção. O a não pode ser 0, se a não pode ser 0, significa que b também não é, por essa relação que a gente encontrou. Então a gente vai descartar essa relação aqui. Tá? Portanto, o meu b vale 1. Porque é a única que sobrou. Se o meu b vale 1, eu já consegui encontrar o a. Tá bom? Porque 8a é igual ao meu b, que é 1. Vou dividir ambos os lados por 8. E acabo de encontrar que o meu a é igual a 1/8. Tá bom? Portanto, nós temos aqui os três coeficientes para determinar essa equação de segundo grau. Essa função de segundo grau, tá? Perdão. Então, vamos aqui apagar e vamos então montar a resposta final. Tá bom? Então, a resposta final deste exercício é a nossa f de x vai ser igual
a 1/8 de x ao quadrado, mais o bx, o meu b é 1, e 1 vezes x fica x, e o c vale 0. Então você nem precisa colocar o c aqui, porque 0 não acrescenta em nada, né? Portanto, aqui está a minha f de x, tá bom? Uma f de x que tem essas raízes aqui, tá bom? Tem essas raízes aqui, e que o vértice é -4 e -2. Com isso, então, finalizamos este exercício.